pessoal, estamos aqui de volta para mais uma leitura devocional no livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Hoje vamos dar continuidade à leitura, lendo no capítulo 8, 9, 10 e 11. Vamos torcer para que dê certo. Já faz um tempo que as leituras ficaram em stand-by, ficaram paradas, mas vamos retomar a esse projeto, vamos retomar a leitura da Bíblia. Eu já liberei o plano de leitura desse ano, então você pode estar fazendo o download que está aqui embaixo no link disponível para imprimir e ir fazendo o seu checkzinho durante a leitura para você saber ir acompanhando, se norteando qual é a leitura diária programada. Então, fica à vontade de fazer o download, está aqui disponível. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. E aqui no YouTube a gente vai fazendo a leitura comentada, vai trocando figurinhas, trocando experiência, vou compartilhando um pouco do ponto de vista, o que o Espírito Santo, o que o Senhor ele vai falando no meu coração, e você também pode fazer o mesmo. Você também pode deixar aqui nos comentários o que você pôde aprender, o que o Espírito Santo falou com você a respeito dessa leitura. Então fica à vontade, o espaço é nosso e eu amo aprender com cada um de vocês. Então é isso. Eu tô um pouco sem prática, mas vamos lá. Vamos começar orando, é claro, convidando o Espírito Santo para vir nos auxiliar, para nos guiar, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, para que a gente possa entender e aprender do Senhor aquilo que Ele tem para nos ensinar. Amém? Então vamos orar, apresentar esse período ao nosso amigo Espírito Santo e convidá-lo para vir fazer parte. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos em Tua presença nesse momento. Queremos Te agradecer pelo privilégio de poder aprender da Tua palavra, poder ter acesso, Senhor, à Bíblia, poder ter acesso a Ti, Senhor, livre acesso. Senhor, eu agradeço poder Te conhecer cada vez mais e compartilhar desses momentos únicos, desses momentos especiais com pessoas também que têm o mesmo objetivo, que têm o mesmo coração, que têm a mesma ânsia, a mesma sede de conhecimento por Ti. Que essa chama, que essa sede nunca venha se acabar, nunca venha se apagar, Senhor, mas venha ser renovado todos os dias. Senhor Deus, nesse momento, quero pedir o Teu auxílio, através do Espírito Santo, para vir nos auxiliar, abrindo nossa mente, abrindo nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Sinta-se, Espírito Santo, bem-vindo, sinta-se à vontade para falar, para expressar aquilo que nós precisamos, não o que queremos ouvir. Espírito Santo, és bem-vindo também para confrontar, para transformar, que possamos cada dia nos aproximar e nos parecer mais com Cristo. Que a partir dessa leitura, o nosso caráter, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, aquilo que até então julgávamos ser correto, venha ser transformado à luz da Tua palavra. Pai e Espírito Santo, nos ajude, dando discernimento, dando sabedoria. Temos aprendido durante essa leitura a respeito da sabedoria, o quanto ela é importante, o quanto ela é essencial para as nossas vidas. Que as nossas decisões elas venham ser decisões
alicerçadas, firmadas em Ti, Senhor Deus. Que as nossas decisões, elas venham a ser tomadas com sabedoria. Guia-nos todos os dias em cada área de nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, muitas vezes a nossa insignificância. Reconhecemos, Senhor Deus, a nossa pequenez. Reconhecemos, Senhor, a nossa ignorância. Possamos ser preenchidos por Ti cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Provérbios capítulo 8. O chamado da sabedoria. Acaso não chama a sabedoria? E o discernimento não ergue a sua voz? Nos lugares mais altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se situa. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, e a minha voz é para toda a humanidade. Vocês, ingênuos, adquiram a prudência. Vocês, tolos, adquiram bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. A minha boca fala a verdade, pois os meus lábios detestam a maldade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas retas, e retas para os que encontram conhecimento. Aceitem a minha instrução em vez da prata, e o conhecimento em vez do ouro escolhido, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, eu sou o entendimento. A mim pertence o poder. Porque por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os príncipes e os nobres, todos que julgam com justiça. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, pelas veredas do juízo, e concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de águas, antes de serem assentados os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, lá estava eu. Quando firmou as nuvens em cima e fixou as fontes do abismo, quando determinou os limites do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava sempre ao seu lado. Dia a dia eu me deleitava e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com todo o seu mundo e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Ouça a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Bem-aventurado o homem que me ouve, vigiando diariamente as minhas portas, esperando a entrada da minha casa. Porque todo aquele que me encontra acha a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte.
Os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, preparou sua carne para a refeição, misturou seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas e clamara desde o ponto mais alto da cidade. Venham todos os ingênuos. Aos que não têm juízo, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que misturei. Deixem a ingenuidade e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, porque por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e anos serão acrescentados à sua vida. Se você for sábio, a sabedoria será a sua recompensa. Se for zombador, sofrerá as consequências sozinhos. A insensatez é uma mulher barulhenta, é ingênua e não sabe nada. Sentada à porta da sua casa, numa cadeira, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo firmemente em seu caminho. Venham todos os ingênuos. Aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Eles, porém, nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas do Sheol. Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem um homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é o filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios oculta a violência. A memória deixada pelo justo é uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceitará mandamentos, mas os lábios do sensato o levará à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quem pisca maliciosamente sua tristeza e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios oculta a violência. O ódio incita a dissensão, mas o amor encobre todas as ofensas. Sabedoria está nos lábios do que tem discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um perigo iminente. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo é a vida, mas a retribuição do ímpio é o pecado. Quem acolhe a disciplina anda rumo à vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Na multidão de palavras não faltará transgressão, mas quem controla a língua é sensato. Eita. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Os lábios dos justos dão sustento a muitos,
mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Para o tolo, planejar a maldade é um divertimento, mas o homem inteligente deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, e o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos do ímpio são abreviados. A expectativa do justo redunda em alegria, mas a esperança do ímpio perece. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Mas é a ruína dos que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que convém, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Provérbios 11. O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Justiça dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios cairão por sua própria impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os infiéis serão capturados pelos seus desejos. Quando o ímpio correr, a sua esperança perecerá, e qualquer confiança em seu vigor perece. Quando o ímpio morrer, a sua esperança perecerá, e qualquer confiança em seu vigor perece. O justo é salvo das tribulações, e o ímpio toma o seu lugar. Deixa eu ter que fazer um exame de vista. Com a boca, o ímpio destrói o próximo, mas pelo conhecimento, o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pelas bênçãos dos retos, a cidade é exaltada. Pela boca dos ímpios, é destruída. Eita, isso aqui é muito verdade. Quem não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o homem de entendimento fica em silêncio. Meu Deus! Meu Deus, isso aqui é sério. O caluniador trai a confiança, mas a pessoa confiável guarda o segredo. Sem orientação, a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Meu Deus. Quem serve de fiador a um desconhecido certamente sofrerá, mas quem se nega a comprometer-se está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. A pessoa leal beneficia a si mesma, mas a cruel prejudica o seu próprio corpo. O ímpio recebe salário enganoso, mas quem semeia justiça colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça alcança a vida, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que o ímpio não ficará impune, mas a descendência dos justos será poupada. Como anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. Eita. O desejo dos justos resulta em bem, mas a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas
suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Isso é verdade. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. O povo amaldiçoa aquele que retém o trigo, mas a bênção coroa aquele que se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem alcança favor, mas o mal chegará àquele que o busca. Quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua Eita. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto da retidão é a árvore da vida, e sábio é aquele que salva pessoas. Se o justo recebe na terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. Gente, sério, não tem como ler Provérbios sem você tirar tempo para de fato meditar e ficar refletindo sobre aquelas palavras por palavras, versículos por versículos. Aqui a gente vai fazer um apanhado geral porque já se passaram mais de 20 minutos só de leitura. Mas Provérbios é um livro que você tem que pegar a sua Bíblia, sentar assim, sozinho com o Senhor, com sua xícara de cafezinho, com sua xícara de chá e ir conversando com o Senhor e conversando com o Espírito Santo para Ele, falando com você e trabalhando em você. Porque que livro profundo, que livro profundo. Tem muita coisa aqui pra gente aprender. Vindo aqui, focando no capítulo 11. O que a gente vê? Primeiro, o Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Recentemente, eu vi uma curiosidade a respeito da cultura antigamente dos hebreus. O que acontecia? Quando as pessoas iam fazer compras, existia o peso na balança. E muitas vezes as balanças, elas eram desonestas, sabe? Eles adulteravam essas balanças para poder, o comerciante adulterava a balança para poder se beneficiar. Então, o que fazia? Quando você ia fechar um negócio, quando você ia comprar alguma coisa, quando você ia realizar uma negociação, eu levava a minha balança e o comerciante também levava a balança dele, porque os pesos eles tinham que dar exatos, sabe? Nem você se beneficiar e nem eu me beneficiar. Então, naquele tempo havia muitas balanças desonestas. E essa frase de balanças desonestas reflete muito sobre essa questão de você ser leal com seus negócios, sabe? E não só restringir a parte comercial, mas em todas as áreas das nossas vidas. A gente pode analisar, será que eu estou sendo de fato justo? Será que eu estou sendo de fato uma pessoa justa? Da forma como eu estou tratando uma pessoa? Eu estou sendo justa no meu trabalho? Eu estou sendo justa na minha escola, na universidade? Eu estou sendo justa na minha igreja? A gente tem que avaliar, sabe? Nem sempre, porque a gente pode correr o risco de nem sempre a nossa balança ela tá equiparada com a balança do outro, sabe? E a gente precisa ter as balanças honestas. A gente precisa usar de pesos honestos. E isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao coração do Senhor. A gente vê aqui que o Senhor, ele detesta balanças desonestas. Sabe o que é você usar um peso para uma pessoa e você usar outro peso para outra para você se beneficiar, sabe? Então, é um dos pontos que a gente pode refletir sobre essas balanças
trazendo de forma mais aplicada às nossas vidas, se o peso que eu tenho utilizado, se a balança que eu tenho utilizado para julgar uma pessoa ou para me comportar com uma pessoa é o mesmo que eu uso para me comportar com a outra. Agora trazendo de uma forma mais visual. A forma como eu trato a... vamos puxar aqui para um recorte bem claro. Será que a forma como eu falo com a, a minha mãe, a forma como eu falo com o meu pai, é a mesma forma como eu falo com uma pessoa de fora, sabe? Será que a forma como eu trato outra pessoa é a mesma forma? Eu tô usando o mesmo. Tô sendo justa, sabe, no tratamento? Então, fazendo esse recorte só para conjecturar, para deixar de forma mais clara, mais visível, será que eu tenho utilizado a balança de forma honesta? Será que eu tenho utilizado pesos honestos? E isso não se aplica só, novamente, a essa área familiar, mas em todas as nossas relações, em todas as nossas operações, a gente tem sido balanças honestas ou tem sido balanças desonestas? É um ponto a se pensar. Depois a gente vê que pelas bênçãos dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. A gente vê o quanto, principalmente fica muito claro isso nessas relações diplomáticas, o quanto um país ele pode ser favorecido, ou quanto um país ele pode ser desfavorecido simplesmente por um posicionamento de um político. E isso a gente tem visto até no nosso país. Então, a gente vê que a cidade, pelas bênçãos do reto, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela pode ser destruída. Então, até uma fala, a gente pode ver, até uma fala de um presidente, a fala de um governador, ela pode levar a economia lá embaixo, ela pode também elevar a economia. Isso depende muito. Então, vamos lá. Eu destaquei esse em verde, esse versículo verde, porque, gente, é muito forte. Ai. Quem não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o homem de entendimento fica em silêncio. Eu não sei se você já, provavelmente, muito provável, você já passou por uma situação dessa ou você já presenciou uma situação dessa, de que alguém é ridicularizado em público. E a gente vê aqui em Provérbios 12 que a pessoa que ridiculariza a outra pessoa é uma pessoa sem juízo, é uma pessoa sem sabedoria. Porque a pessoa que tem entendimento, a pessoa que é sábia, ela fica em silêncio. Então, esse é um dos aprendizados que a gente pode trazer e que muitas vezes pode estar já gravado, pode estar enraizado na gente. De, não, eu não faço parte, eu não ridicularizo o outro. Mas quando a gente vê nesses meios em que alguém, por exemplo, começam a trazer numa roda de conversa, alguém vai e traz um tema sobre tal pessoa e começam a fazer piadas, começam a tirar sarro, ridicularizar a pessoa. E nesses ambientes, nessas conversas, a gente não pode participar. Os nossos posicionamentos como servos do Senhor, o nosso posicionamento como cristão, aqui em Provérbios ele orienta. Pessoa com entendimento, ela deve ficar em silêncio. Então, e é até o que a gente vê lá em Salmos primeiro. Bem-aventurado aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores, nem se detém, nem se detém no caminho dos pecadores.
Então, é de se pensar também, eu destaquei para a gente refletir. Outro ponto também, destaquei durante a leitura do capítulo 11, sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros, e isso também não se aplica só à esfera governamental, vamos dizer assim, porque hoje a gente vê, para um presidente comandar um país, ele precisa ter um corpo, um corpo de um corpo parlamentar grande e bem construído. Ele deve ter também ministros que vão apoiar na condução do país, porque as decisões elas não ficam centralizadas em uma única pessoa. Então é preciso ter um corpo de pessoas trabalhando para aquilo. Isso não se aplica só à área governamental. Em nossas vidas, a gente precisa sim ter os nossos conselheiros. E é importante a gente ter muito cuidado na escolha dessas pessoas que a gente vai se aconselhar. Então, para a gente ter sucesso em alguma coisa, em alguma área, claro, colocar o Senhor, pedir direcionamento do Senhor, pedir condução do Espírito Santo, mas também ouvir conselhos das pessoas. Então, eu destaco isso como muito importante. Em decisões que você for tomar, peça um conselho. Peça o conselho de alguém que já passou por isso, de alguém que tem mais experiência. Muitas vezes vai ser alguém até de uma idade mais avançada e alguém que também seja referência. E claro, analise muito bem a vida da pessoa para quem você vai pedir conselho. Não é qualquer pessoa, tá? Às vezes pode ser até uma pessoa de idade mais avançada, mas é preciso ter também ciência sobre a vida da pessoa. A pessoa condiz com o que ela está falando ou é contraditório, sabe? Então, antes de procure conselheiros, mas procure bons conselheiros. E acima de tudo, peça para o Senhor colocar pessoas, colocar pessoas, colocar bons amigos, colocar bons conselheiros, te apresentar essas pessoas. Tenho certeza que o Espírito Santo, nosso Deus, ele pode nos auxiliar nisso. Versículo 17. A pessoa leal beneficia a si mesma, mas a cruel prejudica o seu próprio corpo. Muito verdade isso, gente. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Gente, isso é muito forte. Sobre a generosidade. Como que você tem exercido isso? Como que você tem exercido esse papel de generosidade? Você é uma pessoa generosa? Porque aqui em Provérbios ele diz: aquele que dá de forma generosa vê aumentar suas riquezas, mas aqueles que retêm, sabe, que é egoísta, eles, e eles não dão o que eles deveriam dar, eles acabam caindo na pobreza. Eu já vi exemplos, inúmeras situações de pessoas que foram generosas e que no momento em que vieram a precisar também de ajuda, elas foram ajudadas. E da mesma forma que eu também vi pessoas que não foram generosas, pessoas que por muito tempo foram extremamente egoístas, pessoas, depois eu posso até gravar um vídeo sobre isso, como que o Senhor, ele trabalhou isso em mim, porque eu estava caminhando para isso. E foi
um dos temas que o Senhor precisou trabalhar em mim. Depois que eu vi essa situação da pessoa que poderia ajudar e cair em completa miséria, gente. A pessoa caiu em completa miséria e não tem ninguém que ajude essa pessoa. Não tem, porque essa pessoa, ela não plantou. Porque essa pessoa, ela foi uma pessoa extremamente ruim, sabe? E hoje essa pessoa caiu numa completa miséria e não tem quem ajude. Não tem quem ajude. E isso foi um alerta assim pra mim, tipo, com letras garrafais, tipo, não vai por esse caminho. E trabalhar a generosidade, pedir para o Espírito Santo trabalhar a generosidade, tirar todo o egoísmo de você. Cara, se você se identifica com isso, fala assim, eu não sou uma pessoa generosa. Seja sincero, reconheça primeiro, Senhor, eu não sou uma pessoa generosa. Me ajuda, trabalha isso dentro de mim, trabalha isso em mim, porque eu não sei o dia de amanhã. Fala, seja sincero com o Senhor, seja sincero, porque a gente nunca acha que a gente vai precisar, a gente nunca acha que algum dia a gente vai estar numa situação desfavorecida, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca sabe o dia de amanhã. Então, vê aqui, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Viu? Tá aqui na Bíblia, gente, tá aqui na palavra. E isso é muito real. Isso é muito real. A gente pode ver no nosso dia a dia, a gente pode ver exemplos claros, a gente pode ver isso materializado na nossa frente. Então, se hoje você ainda retém, se você tem dificuldades de presentear alguém, se você tem dificuldades em ajudar alguém, se você tem dificuldades de contribuir com algo, peça para o Senhor tirar isso do seu coração. É sério, gente. Peça para o Espírito Santo tirar isso do seu coração. Peça. E o Espírito Santo, ele faz, ele trabalha. E é lindo. E depois você começa a sentir prazer, e depois você começa a, a se sentir leve, sabe? Não, quando você tira esse peso de egoísmo de dentro de você, colaborar, contribuir, se torna uma alegria, sabe? Então, se você ainda não tem, se você não sente uma alegria em contribuir, em colaborar com algo, que você pensa assim, ai, vai ficar faltando pra mim, ai, vou estar perdendo, ai, vai fazer falta. Se você sente isso, peça para o Espírito Santo te ajudar. Tem, tem, olha só, olha só que lindo esse versículo. 2 Coríntios 2:9 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha só que versículo maravilhoso. E isso tem que estar muito guardado dentro do nosso coração. Isso tem que estar muito alicerçado, porque a partir disso a gente vai se desenvolvendo como pessoas generosas. E há prosperidade na generosidade. Então, colabore, contribui com as pessoas, ajude as pessoas, não deixe seus olhos fechados, não finja que não está vendo a dificuldade, a dor do seu próximo. Porque o Senhor, Ele ama quem dá com alegria. Abra o seu coração para isso. Se o seu coração está sentindo de contribuir com algo, contribua, sabe? Às vezes, pode ser coisas assim, pequenas, sabe? Mas você olha assim, nossa, tô sentindo, eu tô sentindo de dar isso pra fulano. Ah, eu tô sentindo de dar, de comprar tal coisa
e levar na casa de fulano. Ah, eu tô sentindo hoje de mandar tal quantia para fulano, sabe? Exercita isso, exercita. Ou então, uma das coisas que eu, durante o processo, eu fui falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra quem tá precisando, me direciona quem tá precisando e, e abra o meu coração para ajudá-lo, que eu possa ser apenas um instrumento teu, Senhor, que eu possa ser apenas um instrumento seu nessa terra. E é lindo trabalhar do Senhor, porque às vezes a pessoa vai falar assim para você: caramba, eu tava orando por causa disso, caramba, eu tava precisando disso e eu nem tinha comentado com ninguém. E como que você sabe? Como que isso aconteceu? Sabe, gente? Essas experiências com o Senhor, com o Espírito Santo, são maravilhosas. E tudo isso faz parte do processo. Quando você pede para ele ir trabalhando, essas. É, ir trabalhando essas coisas em você, sabe? Você se permite abrir o seu coração, sabe? Quando você permite abrir o seu coração para isso, ele vai trabalhando de formas lindas, de forma linda, no caso. Então, abra seu coração para isso. Se você se sente um peso ainda, se você sente uma dificuldade, peça para ele. Ele trabalha. E vamos lá. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Olha aí. E o insensato será servo do sábio de coração. O fruto da retidão é a árvore da vida. E o sábio é aquele que salva pessoas. Olha só, pra gente fechar. Já passou, já tá mais de 45 minutos aqui de vídeo, mas vou me ater ao capítulo 11, que foi onde o Senhor foi falando ao meu coração, e você pode ir refletindo nos outros. Mas para fechar um pouco mais sobre esse tema que a gente acabou focando mais sobre a generosidade hoje, e que o Espírito Santo ele foi falando, e creio que vai alcançar pessoas a partir disso, e tem pessoas necessitando ouvir isso, que é o que a gente fala lá na nossa oração: Senhor, não é aquilo que eu quero ouvir, não é isso, não é o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar. E às vezes é algo que tem passado despercebido em nossas vidas, e para que isso não aconteça mais, e o Senhor ele quer nos livrar, e o Senhor ele quer nos transformar, o Senhor quer usar as nossas vidas para abençoar. Então, a palavra de hoje foi sobre a generosidade, de modo geral. E para fechar, olha só que palavra linda, que o versículo lindo. O fruto da retidão é a árvore da vida, e sábio é aquele que salva pessoas. Ser uma pessoa generosa. Você pode estar salvando vidas, você pode estar salvando pessoas. E é aí que reside a sabedoria. Então, medite nessa palavra, medite nesses versículos, medite no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 11. Medite, medite, medite. Meditar é você pegar essa palavra e começar a refletir, você começar a mastigar ela. Você mastiga ela, mastiga, 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 no sentido literal da palavra, é claro. Mas você fica pensando: nossa, isso é muito verdade. Porque como que eu aplico isso? Como que eu tenho trabalhado essa área na minha vida? Como que essa área ela tem se comportado até então na minha vida? E você vai meditando sobre isso, você vai refletindo sobre isso. E o Espírito Santo ele vai trabalhando, e você vai abrindo espaço para ele trabalhar, e assim você vai sendo transformado, seu caráter ele vai sendo transformado na medida, na estatura de Cristo. Deixa eu colocar aqui o versículo, tá? Que diz lá em
Efésios 4:13. Até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação do amor. De maneira geral, ele está dizendo para a gente se juntar em unidade, em fé, para cada vez mais nos parecer com Cristo, que é o varão perfeito, que é a imagem perfeita. Que quanto mais a gente estiver unidos em unidade, quanto mais a gente tiver destituído de toda doutrina, de tudo que até então a gente veio vivendo, veio acreditando, quando a gente sair disso, de toda essa vida de engano que a gente tem vivido, a gente possa ser edificados e crescer em amor, crescer todos juntos de forma ligada. Então que a gente possa refletir e sempre buscar essa união, sempre buscar essa semelhança com Cristo. Então é isso, gente. Tão bom voltar, é tão bom, tão bom, tão bom. E eu fico muito feliz. Talvez o áudio não vai ficar muito bom, mas estou trabalhando, gente. Estou aqui ralando para comprar um fone novo. Não é barato, tá? Eu fui dar uma olhada nos microfones e não é barato, não. Mas estou trabalhando para isso, para a gente fazer melhorias aqui no canal. Então eu creio que em breve teremos um microfone bom, teremos um áudio melhor para leitura da Bíblia. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau!